Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o tema do nosso programa é Maio Laranja, que é o mês de campanha de proteção de crianças e adolescentes. Mais corretamente falando aqui, é o mês em que se combate o abuso e a exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes. E para a gente tratar desse tema, estamos recebendo em formato virtual a Eva Dengler, ela que é superintendente de Programas e Relações Empresariais da Childhood Brasil, que é uma associação privada e sem fins lucrativos que atua na luta pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Eva, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com vocês aqui um pouco daquilo que a gente sabe sobre a nossa causa, que é a prevenção e o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ô Eva, para a gente começar o nosso bate-papo, é claro que esse tema ele ainda é, eu não sei se eu posso usar o termo tabu, mas ele é algo ainda que é muito evitado na sociedade, parece que se fala muito pouco, e eu acho importante a gente trazer à luz a esse tema, né? Combate à violência, exploração sexual. Para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é caracterizado como violência sexual, Eva. Bom, eu acho que é importante deixar claro que, de fato, você tem razão. A violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é um tabu na nossa sociedade, infelizmente. Eu digo infelizmente porque a violência está muito presente, e por ela estar muito presente, ela já deveria estar sendo enfrentada de maneira mais estruturada, tanto do ponto de vista da sociedade quanto do ponto de vista do Estado. Mas vamos diferenciar aqui o que é violência sexual. É, Ela se caracteriza de duas formas. A primeira delas seria o abuso sexual. O que é o abuso sexual? É o uso de uma criança ou um adolescente por um adulto ou uma pessoa mais velha, porque muitas vezes também um adolescente pode estar praticando um abuso sexual com uma criança, né? Então há uma diferença grande de idade entre eles, mas ele faz isso para satisfazer a sua necessidade sexual, a sua vontade, o seu prazer. Geralmente isso é cometido por uma pessoa que a criança conhece e tem uma relação de proximidade muito grande com essa pessoa, que justamente permite que essa pessoa seduza, manipule psicologicamente, convença essa criança de praticar esse ato. Existe um pacto de silêncio em torno desse fato, né? Existe algo que fica ali um segredo entre essas duas pessoas, muitas vezes esse segredo fica por muitos anos, e nunca há revelação desse fato, e acontece geralmente dentro da família, com pessoas do próprio cunho familiar, que talvez seja o mais assustador para muita gente, né? Mais de 80% dos casos, o abusador sexual é o próprio pai, é o avô, é o tio, é o irmão mais velho, em muitos casos o padrasto também, né? O segundo marido da mãe. Então, existe aí uma situação de proximidade muito grande. E ele também pode acontecer com essa mesma finalidade abusiva por alguém que a criança convive no dia a dia, mas não é da família. Então, vamos pensar aqui no professor, no técnico do esporte, aparecem muitas notícias sobre padres, pastores, enfim, pessoas que também estão no dia a dia da criança, são pessoas que a criança tem uma relação de confiança, conhece essa pessoa há muito tempo, e essa pessoa tem a capacidade, usar o poder dela de adulto para convencer essa criança a praticar esse ato. Então, isso é abuso sexual. Ô Quando Eva, você fala da. desculpa te interromper, mas só para a gente pontuar, acho que ficar muito bem marcado, existe uma diferença entre criança e adolescente. A diferença básica é a idade. Qual é a idade que a Sim, gente considera? A criança vai até que idade, o adolescente até que idade? Só para a gente pontuar esse diferencial, crianças, por favor. pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, nós classificamos crianças, pessoas até 12 anos incompletos. A partir do momento que completou 12 anos, passa a ser adolescente, né? Até 18 anos incompletos. No momento em que completou 18 anos, torna-se um jovem, né? Aí sai da fase do adolescente. Então, a gente tem esses dois momentos na vida, até 12 anos incompletos e até 18 anos incompletos. Ok, eu te interrompi na sua resposta, perdão, pode continuar agora, mas só para a gente Imagina, assimilar essa data. claro, é muito importante, inclusive, ter claro, né, essa grande diferença aí, quando a gente for falar agora de uma situação a mais aqui das violências. A exploração sexual, ao contrário do abuso,
ela ocorre quando há um pagamento por um programa sexual com uma criança ou um adolescente. Esse pagamento, ele nem sempre é em dinheiro, nós estamos falando aí de qualquer troca comercial que possa acontecer, seja um prato de comida, uma carona, um favor, um presente, ou dinheiro mesmo, né? E aí o adulto, ele se utiliza desse serviço, né, sexual da criança em troca disso que ele está entregando. Isso é bastante diferente, não acontece dentro do contexto familiar, geralmente vai acontecer longe da casa da criança, muitas vezes até essas meninas e meninos que estão nessa situação são traficados primeiro para outros estados do Brasil e depois lá são oferecidos como programas sexuais, participando aí de redes de aliciamento, de redes criminosas que buscam essas crianças, compram essas crianças, sequestram essas crianças, enfim, existe todo um processo mais criminoso atrás disso, outros crimes estão relacionados. Mas a gente sabe que no Brasil é muito comum, e a gente ouve muitos relatos, de que o próprio pai, a mãe, a avó, o tio, estão num ponto de exploração sexual, de ponto de grande trânsito de carros, de caminhões, de pessoas, oferecendo crianças e adolescentes para programas sexuais também. Então, mesmo que a família esteja envolvida, aí a pessoa que está oferecendo da família é o primeiro explorador da criança, e quem vai fazer o programa é o segundo. Ambos estão cometendo o crime, né? Tanto quem está oferecendo, quanto quem está praticando o ato, né? Então, é muito importante entender isso. É muito mais fácil a gente ter um flagrante de uma exploração sexual, porque ela está em lugares mais visíveis, por exemplo, numa estrada, num lugar onde tem um canteiro de grandes obras, onde muitos homens estão alojados, em áreas turísticas do Brasil, né, onde tem muita gente em trânsito de outras cidades. Enfim, você consegue visualizar as situações de exploração sexual. E muitas vezes elas estão junto com a prostituição adulta. Lembrando que prostituição no Brasil, quando exercido por alguém maior de 18 anos, não é crime, é uma profissão. Então, nós não estamos falando dessas pessoas, nós estamos falando de quem está nessa situação e tem menos de 18 anos e está sendo explorado sexualmente. Então, essa é a grande diferença com a prostituição também. Muito bem, Eva. Agora que a gente entendeu o que é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, eu vou tentar entender a questão de como nós estamos, qual é a nossa realidade. É claro que você já deu uma dica aí, que em muitos casos, eu acho que a grande maioria, principalmente de abuso, é subnotificado, ou seja, não chega às autoridades, né? A informação não chega. Fica ali naquele pacto do silêncio que a gente vai falar, inclusive, um pouquinho mais à frente. Mas qual é a realidade disso? Aqui no estado de São Paulo, né? A ONG, a Childhood está aqui no estado de São Paulo, é a sede aqui na capital paulista. Na nossa Sim. realidade aqui no estado, isso é frequente? Existem, não sei se existem dados numéricos, qual é a realidade da exploração e também do abuso sexual na visão de vocês aqui no estado de São Paulo? Bom, quando a gente olha para números, a gente tem uma dificuldade realmente muito grande de quantificar isso, né? O que nós temos como estudo, o estudo mais recente, é o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022, ou seja, do ano passado. Ele traz um dado para nós de que no Brasil nós tivemos aí em torno de 45 mil casos de violência sexual, tá? Juntando abuso e exploração num mesmo guarda-chuva, tá? Em um ano. Isso olhando para os 27 estados brasileiros, olhando para todas as delegacias da Polícia Civil que tiveram boletins de ocorrência que registraram uma violência sexual. O que é já, a gente dizer assim, já é uma coisa importante, entender que a polícia entendeu qual é o problema, classificou corretamente o crime e colocou ele como sendo violência sexual. 45 mil casos em um ano. Parece um número para o Brasil extremamente pequeno, né? Mas a gente tem uma outra estatística já de muitos anos atrás que não muda, que é o fato de que só 10% dos casos chegam às autoridades. Então, se a gente pensar que esses 45 mil casos são aproximadamente 10% do que chegou nas autoridades, a gente talvez consegue ter uma ideia da dimensão, né, que esse problema pode ter. A gente nunca vai ter um número exato, porque infelizmente ele não chega mesmo, né? E quando ele chega de maneira muito dissipada,
muitas vezes chega na delegacia, outras vezes chega no conselho tutelar, outras vezes chega diretamente na saúde, no hospital, porque a criança sofreu alguma lesão física, e aí esses dados não conversam entre si, não é que passa por todos os serviços, deveria, mas não passa. Então, a gente acaba tendo um número muito disperso e a gente não consegue entender se a vítima que teve na delegacia, que teve na saúde, que teve no conselho é a mesma ou se são três pessoas diferentes, né? Então, a gente não tem esse registro que a gente chama de registro integrado. É uma luta da Child isso no Brasil, acho que é uma luta da sociedade e do Estado tentar resolver essa questão, né? Mas a gente ainda não encontrou soluções para isso. Então, a gente realmente sabe que é um problema grande, que ele está na vida de todas as pessoas, que ele não depende de classe social, talvez isso seja um alerta muito importante. Tanto o abuso quanto a exploração não tem classe social para acontecer, né? Não tem nível de escolaridade do agressor, não tem assim, o perfil do agressor é esse. Não, gente, isso não existe. Qualquer pessoa está sujeita a ser vista e envolvida com uma situação como essa. E outra questão importante que durante muitos anos a gente estudou será que esse é um fator que só acontece em ambientes urbanos, onde tem muita gente, ou será que isso também acontece em áreas rurais? Acontece em todos os lugares, né? Então, a gente tem relatos da região norte do país, aonde você tem as comunidades ribeirinhas, por exemplo, né, muito isoladas, muito afastadas de tudo, pequenas comunidades com poucas famílias, e lá, por exemplo, essa questão intrafamiliar, ela é muito latente, muito presente, né? Então, e é muito natural para eles, tá? Eles não enxergam isso como uma violação, como um crime, como algo nesse sentido. Então, a gente ainda tem muitos desafios. Bom, eu acho que se a gente tiver um caso já é muito, né? É claro que é só para a gente pensar um pouquinho e refletir, né, de que isso não deveria acontecer jamais. O que fazer? As políticas públicas no país, elas são suficientes para combater esses casos, no seu ponto de vista? Nós temos aqui, eh, por exemplo, a questão da impunidade no Brasil, né? Até um dado que eu vi aqui na pauta é que o caso que determinou que o mês de maio fosse lembrado para a exploração, combate à exploração sexual de crianças, a vítima, ela morreu, né, pelo que eu vi aqui na, na pauta, e os agressores, os assassinos foram inocentados depois. Então, até usando isso aqui, a impunidade ainda é um fator que colabora para esse tipo de situação aqui no país? Eu acho que na questão da legislação e da impunidade, a gente tem melhorado bastante. Esse caso da Araceli é de 1973, é antes da nossa nova Constituição, é antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havia legislação para esse caso na época. Então, de fato, foi muito fácil para esses agressores sexuais que estupraram essa menina, usaram de tanta violência até ponto que ela morresse, né, porque ela tinha 8 anos de idade, fosse muito fácil, né, eles conseguirem caminhos para serem inocentados. Eu diria que isso mudou bastante a partir da nossa nova legislação em 1990, com o Estatuto. No entanto, a nossa dificuldade ainda está no fato de que não chegam nas autoridades os casos, né? A gente não tem o momento da possibilidade de responsabilização do agressor, né? Mas eu quero te dar uma boa notícia, e eu acho que é uma boa notícia para o Brasil, né? A Child trabalhou durante muitos anos na aprovação de um processo novo de escuta de crianças vítimas de violência ou testemunhas de violência no Brasil. Isso fez com que toda uma legislação relacionada aos tribunais de justiça, dentro do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, dentro do Ministério da Justiça, fossem alterados. E a gente tem hoje uma lei que determina que uma criança que foi vítima de violência ou que foi testemunha de uma violência qualquer, ela não vai testemunhar, não vai falar sobre o que aconteceu com ela da mesma forma que um adulto. Ou seja, numa sala de audiência, onde o réu está de um lado, a vítima está do outro, os advogados estão ali, o juiz está na frente, e você tem que contar o que aconteceu. Isso era assim, tá? Isso era assim. Mas de 2017 para cá, existe uma lei que nós conseguimos aprovar, que demorou anos, 10 anos lutando pela aprovação dessa lei, que é justamente essa garantia de um depoimento especial da criança. Então, hoje, as comarcas têm uma sala separada para onde a criança é ouvida, né? E nessa sala existe um técnico forense que faz a entrevista
e essa entrevista é uma sala onde está só o técnico e essa criança, existe todo um acolhimento dessa criança para ela se sentir segura. Algumas salas são extremamente lúdicas e bem preparadas mesmo para a criança poder falar. Tem câmeras gravando tudo o que está acontecendo para que tudo que ela relate seja gravado. E existe um ponto no ouvido do técnico, onde o juiz está na sala do outro lado, colocando as questões que ele precisa saber, e o técnico, de uma maneira muito cuidadosa, né, vai buscando da criança essa informação no relato, e essa gravação é a prova, a evidência que o juiz precisa, e ela relata isso uma única vez. O maior ganho que a gente teve com tudo isso é que a gente evitou que as crianças desistissem dos processos, porque elas eram chamadas para depor, sei lá, 8 vezes. Porque cada vez que alguém entrava com recurso, tinha que voltar de novo, né, a criança para contar de novo o que tinha acontecido. Então, a gente não tem mais o que a gente chama do pior cenário, que é a revitimização. A gente já tinha a criança vítima de uma violência terrível, muitas vezes cometida pelo próprio pai, pelo avô, por alguém que ela ama, que ela já não entende o que acontece. E ela ainda ter que relatar isso 8 vezes, ela desistia, né? A família desistia, né, do assunto. Então, isso mudou. E isso fez com que a gente tivesse um nível de responsabilização, que era em torno de 3% no passado, para 70%. Então, hoje a gente tem 70% dos casos que chegam na justiça, né, sendo responsabilizados os agressores. Isso é muito alto, né? Então, eu acho que isso é muito bom, né? E é um sinal que a nossa aplicação da lei está melhorando, né? É muito Bom, viu, Eva? importante isso. Como você falou mesmo, uma boa notícia. Fico feliz em saber disso, em que 2017 demorou muito para chegar até aí, mas pelo menos conseguimos, né? E daqui para frente, com Conseguimos. essa mudança, a tendência é que as pessoas pensem muito antes de fazer, né? Porque vão ser responsabilizadas. Agora, para a gente finalizar, Eva, acho que é importantíssimo utilizar a sua experiência, o seu conhecimento nessa causa, para a gente orientar. A orientação é fundamental. Para quem está nos assistindo, como ficar atento, o que fazer para perceber isso em casa? Quais são o que a gente pode fazer no dia a dia? Como você falou, o agressor às vezes está do seu lado, você não sabe que ele está lá. Como prestar atenção em detalhes e em qualquer sinal de que a criança está sendo violentada ou abusada sexualmente, ou qualquer palavra que a gente possa usar aqui, fazer. O que fazer ao primeiro sinal desse tipo de situação, Eva? Olha, eu queria deixar essa mensagem para as pessoas, porque eu acho que esse é um ponto crucial no momento atual da nossa sociedade. As crianças estão sendo vítimas de muitas violências, e de várias formas. Hoje nós não estamos mais falando da violência sexual somente presencial, nós também estamos falando dela nos ambientes virtuais. Nas últimas semanas tem saído muitas notícias sobre isso, inclusive porque nós temos um projeto de lei, né, sendo discutido nesse momento no governo federal, relacionado com a questão das fake news, mas que acabou trazendo uma discussão para nós, né, que somos da área da proteção da infância, no sentido de dizer que segurança oferecem os ambientes digitais hoje para crianças e adolescentes em todos os sentidos, tá? De violência. Então, eu queria deixar essa mensagem. Primeira coisa que eu queria dizer: crianças e adolescentes, quando são vítimas de uma violência, seja ela qual for, eu não estou falando só da sexual, ela tem mudanças de comportamento. Qualquer mudança de comportamento que uma criança sinalizar para o seu cuidador, para o seu responsável, pai ou mãe, tem que ser observada, tem que ser de maneira muito cuidadosa, acolhida, e a criança tem que ser questionada de maneira muito cuidadosa, para tentar entender o que aconteceu. Que mudanças são essas? Sei lá, vou dar um exemplo muito rápido aqui. Ah, não está dormindo mais, não está comendo mais. Era uma criança super alegre, agora está triste, nunca mais quer sair do quarto. Tá sempre trancada no quarto, não fala com ninguém, ela não era assim, né? Gente, isso tá muito frequente, tá muito, cara sempre triste, né? Não era assim. Então, assim, rendimento escolar, era uma aluna boa na escola, de repente não vai mais nada, nada dá certo na escola. Então, assim, alguma coisa está acontecendo com essa criança, né? Então, esse é o alerta que eu dou para os pais e para os cuidadores em geral, assim, fiquem alertas aos seus filhos, ao comportamento, prestem atenção, não deleguem essa função para a escola, não deleguem essa função para outra pessoa, né? São vocês, pais, que precisam, que conhecem seus filhos e que sabem
acolher uma situação. Você é a pessoa de confiança com qual ela vai ter que falar, né? O que aconteceu, mesmo que isso seja difícil para ela, né? A gente sabe que se for um abuso sexual, ela vai demorar muito para conseguir contar isso. Ela tem muito medo de contar isso, porque isso vai envolver alguém da família. Ela tem medo dela ser pivô de um grande desastre familiar, né? Então, assim, isso é difícil, mas a gente tem que insistir, porque a gente precisa acolher e proteger essa criança, senão ela vai se desenvolver de uma maneira completamente distorcida, né? E vai chegar na idade adulta cheia de problemas, né? E que a gente não vai conseguir depois lidar com eles. E a outra questão que é a exploração sexual, gente. As pessoas não denunciam exploração sexual. Por quê? Porque elas primeiro não enxergam, não prestam atenção, estão andando na rua, estão andando em vários lugares, veem crianças em lugares meio esquisitos, mas não cai a ficha. Será que essa criança está fazendo aqui? Por que essa criança está num posto de combustível no meio da estrada sozinha? Né? O que ela está fazendo no meio dos carros? Né? A gente tem que se fazer essas perguntas. Crianças em lugares onde elas não deveriam estar, tem que chamar a nossa atenção. E se a gente vê algo assim, a gente tem que denunciar. Então, em ambos os casos, existe um canal de denúncia muito seguro, que é o Disque 100 100, é o Disque Direitos Humanos no Brasil. Ele é gratuito, 24 horas por dia, todos os dias da semana, e ele é anônimo. Você não precisa se identificar. Principalmente quando você vai falar de uma situação familiar, ou de um vizinho que você está percebendo que a filha está com algum problema, você não quer se envolver no problema, ou numa estrada que você está vendo alguém, você nem conhece a pessoa, o que você vai falar dela? Não tem problema. Denuncie o local, denuncie a situação, avise o que você está vendo. As autoridades vão ser acionadas para verificar se faz ou não faz sentido a tua suspeita. Então, assim, eu acho que essa é a mensagem. A gente não pode ficar indiferente, né? O nosso grande problema é achar que a gente não tem nada para fazer, porque a gente não sabe o que fazer, e se envolver com o problema. A gente não vai se envolver se a gente souber fazer uma denúncia anônima e se a gente, pelo menos, se movimentar no sentido de prestar mais atenção. Perfeito, Eva. Quero agradecer demais a sua participação aqui, esclarecer um tema que, como a gente falou no começo, ainda é tabu, e para isso esse espaço aqui vai contra isso, trazendo à luz novamente esse assunto, para que as pessoas fiquem atentas. Em caso de qualquer suspeita, procurem ajuda, seja no Disque 100, seja com terapeutas de confiança da família, seja com a polícia da localidade onde mora, mas não deixe passar, porque isso pode Exato. traumatizar, pode custar praticamente uma vida inteira. Eva, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço muito o convite. Obrigado a Eva e a você que assistiu essa entrevista pela sua audiência, sua companhia, e até a próxima.